Nós é um caso recorrente, estou aqui a falar precisamente do assassinato, da morte da jovem angolana Juliana Cafrico, a quitandeira angolana de 29 anos, morreu como consequência dos disparos de um agente da Polícia Nacional. Um dos disparos que atingiu o rosto dessa senhora, morreu assim da forma mais estúpida. São repetidas vezes que os angolanos vão perdendo a vida de forma insignificante. Dá a impressão que a vida dos angolanos deixou de ter qualquer relevância, qualquer importância, e como tal nós vamos vendo esses episódios a acontecerem um atrás do outro. E eu como pessoa, como angolano que sou, primeiro pessoa como ser humano, depois angolano como que sou, pergunto-me sempre, até quando é que nós vamos continuar com esse tipo de situação? Juliana Cafrique comercializava tomate nesta pracinha, mas neste dia que aconteceu o incidente que lhe custou a vida, regressava das compras do mercado Catinton. A irmã conta que Juliana não resistiu à intervenção do agente em causa. As colegas que lhe levaram ao negócio começaram a puxar o negócio do carro para o chão. O cava-terra, que eles chamam implacável, senhor Manuel, chama o indivíduo dele que estava atrás, pode matar porque o comandante que mandou. O segundo tiro ele mirou mesmo assim. Toma aí, tipo você daqui. Esta senhora é irmã da vítima. Ela conta os detalhes do trágico acontecimento. Dá primeiro tiro, eu até abracei assim minha irmã para nós. Fui rosa numa das colegas que ela não está, foram fazer a fotografia da falecida. Então, o segundo tiro vem já contra a minha irmã daqui para aqui. Ela grita, eu já lhe larguei aquele momento, que estamos a correr. Ela cai, só me gritou, mana, eu só me meter tomate verde. Então, como eu vi quem disparou, olhei nela, caiu. Peguei ela, lhe entreguei numa colega. Colega, por favor, vai só na minha banheira, tem tomate verde, mete só na minha irmã, eu vou correr atrás do polícia. Correr atrás do polícia. Então o carro lhe deixou um bocado de... Ele estava no chão. Então eu fui, peguei no cinto dele de trás. Dona, me larga. Falei, não vou te largar porque mataste a minha irmã. Me larga. Falei, não vou te deixar. Você matou a minha irmã. Estás a mentir, falei, mataste a minha irmã, podemos ir voltando e você saíste. Então o carro recua mais. Os quatro lhe puxam, eu sempre também colado na cintura dele. Colado, tá lhe puxar também, estou a subir. Então ele disse, deixa, outro polícia, deixa. Sempre eu segurei nele. Dona, deixa o senhor. Eu falei, não vou deixar porque ele matou. Não vou lhe deixar. Então o senhor Cava diz nos outros, tira o purete aí para nós lhe bater para ver se ele vai largar. Me deu primeiro, não larguei. Terceiro, não larguei. Quarto, eu larguei. Que eu estava me... Ao meio do dia desta quinta-feira, uma delegação governativa deslocou-se à casa da falecida. Os familiares dizem que os visitantes vieram de mãos vazias. Não tem algo que nos garanta que nesse momento não temos nada. Não temos nada. E já para já, nós já gastamos muito, gastamos tanto. Não sei como é que vai ser a questão de reembolso. A senhora já, de princípio, deixa 3 filhos, a mais pequenina, 4 meses, isso é que nos preocupa. A família não entende as motivações que terá levado a gente a tomar uma atitude contundente. Lutar contra quem? Se o povo, a polícia está para defender o povo. Apareceram alguns meninos a dizerem que não, a polícia quando desceu do carro já dizia que não, eu vou matar o dia de hoje. E para além de Juliana, outras pessoas ficaram feridas neste incidente. Meu filho foi baleado aqui assim, ele vinha da escola, ele estuda aqui na Andaluz. Ao atravessar para pular em casa, é quando encontrou a brigada, esses motoqueiros que chamam Pinepuc, esses gingonguinhos, é que dispararam contra meu filho. Onde é que atingiu? Foi no pé, aqui na barriga. Como é que ele está? Está em estado de coma, meu filho. O dia 12 de março de 2019 fica marcado pela negativa na memória e no corpo desta cidadã. Vou a correr para ir buscar do meu filho. Chego lá, encontro eu a ir buscar do meu filho a curva do beco, só assusto já um tiro que me deram do pé. Eu só vi o tiro me deram do pé, não sei o que, eu sangrei. Assim que eu sangrei, saí a correr daí da minha rua. Vi poder... Ainda conseguiu andar? Sim, consegui reagir.
Corri da minha rua, consegui reagir, meti a mão no ar e eu disse que eu fui baleada. Essa triste reportagem, né? triste acontecimento. Mais uma vez, as pessoas, como disse inicialmente no início da nossa conversa em relação a esse tema, uma angolana morre em condições tristes, morre de forma, quer dizer, coisificar a vida das pessoas, quando as pessoas perdem a vida dessa forma. Eu, antes de mais, quero aqui dizer ao pessoal que está aqui a nos acompanhar que a Juliana Cafrico, de 29 anos de idade, vale a pena aqui lembrar que ela deixou 3 filhos. Não sei bem a idade, mas sei que todos eles são menores de 12 anos. Parece que o mais velho tem 11 anos, depois tem um outro com 7, e a bebê de 6 ou 7 meses. Foi enterrada hoje. Espero, a única coisa que a gente pode pedir aqui, para além dos nossos pésamos, é que a alma dela descanse em paz. Eu me pergunto, de quem é a culpa? A culpa é da polícia? A culpa é do Ministério do Interior? A culpa é do governo? A culpa é do MPLA? Nós, o povo angolano, somos os culpados? De quem é a culpa? Porque é uma situação recorrente. Isso não é algo isolado, não é assim paliativo, é algo que vai acontecendo quer dizer, de vez em quando, está constantemente a acontecer a mesma situação. Nós, vale a pena aqui recordar que ainda há bem poucos dias, esse ano de 2019, houve o caso do jovem que estava a carregar uma botija de gás. O polícia interpelou o rapaz a pensar que o rapaz tivesse roubado a botija de gás. A mãe e a irmã vieram defender o irmão, a mãe de 47 anos e a irmã de 20 anos, e foram mortas no instante, queima-roupa. A polícia acabou por matar a senhora de 47 anos e a filha de 20 anos por causa de uma botija de gás. Tivemos o caso do Rufino, quer dizer, é uma coisa constante. E depois, quando isso acontece, que é normal, nós nos alarmamos, choramos, criticamos, ofendemos. O Facebook passa a ser o nosso mural das lamentações, mas depois dos dias, umas horas, tudo volta ao normal, ficamos, quer dizer, inativos, à espera do próximo acontecimento, do próximo morto, da próxima vítima. Então aqui a pergunta que eu faço, quem é o culpado, o que é que deve-se fazer? Mas pronto, Gica, tu tens a tua opinião, tens as tuas questões também. Mano, olha, Cristo, eu lamento, e desde já eu já tivera feito um vídeo a lamentar sobre essa situação, e mais uma vez aproveito aqui, que estamos aqui na Mangolé TV, para dizer também que, para dar os sentimentos na família, e ao mesmo tempo é um sentimento muito profundo que ela levou um tiro do rosto, o meu pai também morreu com um tiro do rosto, ela morreu com 29 anos de idade, e o meu pai também morreu com 29 anos de idade. Também foi morto, né? Foi morto, exato. Ela deixou o filho de 6 anos ou 4 anos, o meu pai também nos deixou nessa situação. Também tem essa idade? Sim, tinha essa idade. São circunstâncias diferentes, mas isso... Sim, mas já há muitas similaridades, exato. E eu sei mais ou menos qual vai ser o sofrimento daqueles miúdos que estão ali. Aquilo foi. Não, e ademais, Gica, por favor, não esqueças do teu raciocínio. Quando falas de sofrimento, pelas imagens e algumas reportagens que a gente foi acompanhando, dá para ver que é uma pessoa, é uma família que vive abaixo daquilo que é considerado o nível aceitável. Quer dizer, o nível, a pobreza nunca é aceitável, mas vivem abaixo do linear da pobreza, vivem em condição de miséria, ou seja, pobreza extrema. Exato, porque e ele não ganha pão. Só quando as pessoas estão mesmo já a dizer que não tem água, não tem isso para as crianças, não é porque as pessoas estão a pedir, é só para ver o quanto essa mulher era o elo dessa família, o quanto ele era aquilo que nós chamamos provider, ele é que providenciava para a família. Ela se foi, acabou. E então eu vejo aqui no meio disso tudo muitas questões. Vejo políticos angolanos que se guerreiam no parlamento, vejo fazedores de opinião e etc. que se guerreiam entre eles. Aí tínhamos uma oportunidade para todos nós angolanos mostramos a nossa solidariedade e desde já dizer a Mariama Jaló que o que estás a fazer é bom. Esses políticos da oposição deviam aparecer aí para poder, não para vender as suas imagens, mas para darem a mão aos angolanos. Porque essa família é uma família angolana. Mas enfim, o que eu queria questionar aqui é a atitude do comandante, o Paulo de Almeida. Não, a atitude dele, desculpa-me lá, é o comandante da polícia. O comandante da polícia. O comandante da polícia é o mais esquisito de todos.
O comandante da polícia, eu repito aqui a dizer, é o mais esquisito de todos. A tua polícia que você comanda, senhor comandante, matou tiros a queima-roupa, voltou para tirar o corpo, fez tiros direcionados. Olha, isso é para Jeca, pronto, continua com o teu raciocínio. A própria polícia matou o cidadão, a mãe e a irmã do cidadão que foram defender por causa da botija de... E temos ouvido muitos relatos dessa polícia, tanto é que quando houve ali no Lubito, no dia, aqui há pouco tempo, no dia 14, a abertura ou o início da justiça em Angola, ou da magistratura, o Luiz Fernandes, uma coisa assim, que é um jovem da Ordem dos Advogados, ele diz que a justiça em Angola é uma coisa que quer se fazer sentir, porque os casos de corrupção e de injustiça são casos mediáticos, não na televisão, nas redes sociais. Então Paulo de Almeida tem que vir dizer que nós não temos mesmo confiança nessa polícia, não tem nada para confiar na polícia agora. A única coisa que tem é medo. É medo porque a polícia está a matar. Está entendendo? Mesmo que trazerem um homem à frente da corporação e lhe tirarem as patentes e lhe humilhar, não vale. Para nós, cidadão, não vale. Nós, no nosso país, não devíamos mais ter isso. E nós vamos vir aí o 4 de abril, vamos dizer que é paz. É o Março Mulher, a OMA, a Organização das Mulheres Angolanas, ou a Organização das Mamães da... Ninguém fala nada sobre esse caso. As deputadas que ficam aí a mostrar que têm faculdades, que têm formação, não tem um pingo de humanidade dentro delas. Então, é essas pessoas que eu me questiono. Mas para dizer sobre este caso, eu mandaria uma mensagem ao comandante Paulo de Almeida: você é muito esquisito, meu irmão. Mas por que, Jeca? Mano, porque o Paulo de Almeida diz que nós não podemos, ele saiu na TV Zimbo, nós não podemos, o simples facto desses acontecimentos, não podemos perder, desrespeitar a polícia e ver a polícia como inimigo do povo, porque a polícia está aqui para manter a situação. Não! Até nos mostrarem o contrário, senhor Paulo de Almeida, a gente continua assim. Como é que ficou? Eu sei que ele não era o comandante. Como é que ficou a família que o comandante Panda matou o jovem quando estava embriagado? Foi compensado? Fizeram alguma coisa para a família? Então, esses indivíduos cometem erros graves e quem fala é inimigo. Tá vendo? Dizia-se no João Paulo Ganga que a polícia estava no Caprique, agora estão abertos. É assim que essa polícia, afinal de contas, é por isso que estavam a ser controlados. Tá vendo? Isso é barbaridade. E eu cresci em Angola, mano. Saí em Angola em 1998 e eu já vi atos de atrocidades que a polícia angolana cometeu, são graves. Que não sei, não é uma coisa de hoje. Não é uma coisa de hoje. Essa questão da polícia angolana ter a mente militarizada, isso não é uma coisa. Mas tem uma razão por tal, mano, falou uma boa palavra: mente militarizada. Não, tem a mente militarizada, tanto que é militarizada. Porque, Jeca, eu, por exemplo, não consigo entender como é que a polícia, diante de uma situação, durante aquele tumulto que houve lá, né, e com razão, as pessoas, muita gente está a vir. Nós aqui não somos apologistas da desordem, não somos aqui, não vamos aqui dar uma de agitadores ou coisa. Nós não estamos aqui a instigar as pessoas a desobedecerem a ordem. Mas as pessoas têm que entender que quando a vida é a maior preciosidade que temos, quando nos é retirado da vida, quando nos somos privatizados da vida, quando nos tiram este bem que Deus nos deu, é normal que os entes queridos, as suas chegadas a essa jovem, se rebelem contra a polícia, principalmente nas circunstâncias em que ela morreu, que ela perdeu a vida. É normal, e isso é bom. Quando um povo faz isso, nós temos que agradecer, porque dizer que o povo angolano está a acordar, os angolanos estão a se sentir solidários. Jeca, só um minuto, mano. A coisa que mais me choca, mais me deixa estupefacto, que mais me escandaliza, é a própria polícia, numa situação como essa, vem dispersar as pessoas, disparando balas reais. Quer dizer, vocês já mataram alguém. Quer dizer, a nossa polícia tem condições, gastou-se milhões e milhões e milhões. Dizem que a nossa polícia é uma das polícias mais preparadas em termos de equipamento. Então, como é que você vem dispersar as pessoas com balas reais, atirar a queima-roupa? E nós estamos a ver algo que mais também me chama a atenção e que mostra a falta de responsabilidade da própria polícia, não só a responsabilidade, mas a falta de interesse em relação ao bem-estar e a segurança das pessoas. Nós vimos aí nas imagens uma jovem
que foi baleada na perna. E está ali com a bala furada. Com a perna furada com a bala, ferida fresca, expostas às moscas, expostas à poeira. Quer dizer, isso quer dizer, são situações de outro mundo. Exato. São situações de outro mundo. Epa, não sei. Ouvimos ali na matéria o pai do menino a dizer que o meu filho foi baleado no estômago. E está em coma. Está em coma. Então, será que se vai levar isso tudo em conta? É muito... Nós já temos a desgraça que os hospitais, não há medicamento, não há luvas, não há isso e aquilo. Quer dizer, é meter a situação das pessoas que já estão pobres, outros já estão a lhes partir a casa, o bairro vai ser demolido. E mais essa situação, o nosso povo não merece isso. E é muito bom que mandamos um recado aos nossos políticos e às pessoas em Angola que tem que começar a ver que os sinais não se ignoram e não se brinca com os sinais. Isso é um sinal grave. Em Angola já vimos muita coisa que aconteceu, muita porrada que deram aí. O povo nunca reagiu. O povo reagiu com a polícia. E a polícia fez tiros direito. O povo reagiu, não recuou. Quer dizer que se entre os populares tivesse alguém com arma, aqueles polícias já era. Então, aqui fica um sinal que os polícias... É uma instituição forte. É uma instituição forte. Tem que fazer algo para mostrar a sua fortaleza, para manter a paz e a tranquilidade. E tem mais. Falamos que Angola, esses portugueses que estão a lhes trazer lá para investir no turismo, quem é que vai querer fazer turismo num país assim, em que a polícia não faz o tiro no ar, está a fazer direito ao cidadão, estamos a ver os cidadãos furados aí, meninos inocentes, são polícias irresponsáveis. Então é daí que eu digo, eu não falo nos polícias, falo no comandante da polícia, o ministro do interior, ele tinha que sair e falar, da mesma forma que defenderam o caso da Jamaica, tinham que ser nacionalistas e defender esse caso nacional. Não, mas defender o caso da Jamaica, não se defendeu o caso da Jamaica. A polícia da Angola pronunciou-se, todos nós vimos, a dizer que a situação que está acontecendo na Jamaica tem que se esperar porque a polícia portuguesa vai coisa. Não, aquilo era para condenar. A polícia nacional, no seu pronunciamento, não devia condenar os atos dos polícias em Portugal. Com relação, mas a GK aí é que está. E nós entramos para aquela situação do moralista sem moral. Por isso é que as autoridades angolanas, quando aconteceu o que aconteceu no bairro Jamaica em Portugal, quando aquela família de angolanos foi vitimizada pela polícia portuguesa, sofrendo aquela agressão física brutal, macabra. Por isso é que as autoridades angolanas manteram-se no silêncio, porque não tem moral para tal. Esse cartunista, o Sérgio Pissarro, fez aí uma ilustração muito boa. Quer dizer, enquanto a polícia em Portugal simplesmente bateu os angolanos, a polícia em Angola está a matar. A queimar roupa. Você não tem moral para depois vir reclamar, a menos que fosse um Manuel Vicente. Exato. É o escolhido. Sim, a menos que fosse um Manuel Vicente. Uma outra situação que eu vejo também nisto tudo, essa questão da polícia ser violenta, das mortes, isso, eu cresci, como tu disseste, eu cresci em Angola, eu saí de Angola com uma certa idade, já não saí de Angola criança, nasci e cresci em Angola, não tem outra terra que não seja Angola. Essa questão da polícia fazer o que quer fazer, matar quando tiver que matar, prender quando tiver que prender, bater quando tiver que bater, isso é cultura da polícia angolana. Nós temos que dizer as coisas tais como são. Sim. É cultura, e não se muda a cultura, não se muda hábitos com as mesmas práticas. Eu vou dar aqui um exemplo. Vou contar-vos aqui uma situação que me foi contada, uma situação que acontece em Angola que me foi contada por um polícia que está ligado a um familiar meu. Há 2 anos atrás, quando eu fui a Angola, sentamos na casa dos meus pais. Ele veio me ver, porque nós já nos conhecemos, apesar de ter uma idade muito avançada em relação à minha, mas é uma pessoa que eu me dava muito bem com ele enquanto eu vivia em Angola. E ele, depois dos copos, ele diz, não, nós, é polícia, na altura eu acho que ele era intendente, isso palavras de um polícia. Ele diz, nós quando vamos nessa coisa de busca e captura dos suspeitos, né, possíveis miliantes, vamos com as carrinhas, prendemos os rapazes, levamos para a esquadra, palavras deste senhor, Deus que me castigue se eu estiver aqui a aumentar alguma vírgula. Enquanto nós, os chefes, nos sentamos na sala a beber, usar aquela nossa linguagem da terra, enquanto nós, os chefes, estivemos a beber os nossos whiskies, nós só ouvimos já ir atrás,
Os homens são regados. Quer dizer que a morte, matar pessoas, é cultura. Nós os angolanos temos que saber, é parte da cultura da polícia angolana. Isso é psicopatismo, mano. Mano, olha, eu estive a falar com alguém em Angola que disse assim: o povo está com tanto medo da Polícia Nacional que um indivíduo que você conhece que é da polícia, se te empurra, as pessoas até que lhe pedem já desculpa. Desculpa, mano, desculpa. Quer dizer, nos bairros suburbanos, ali onde é que mora a maior parte dos angolanos, ali nos bairros, nos museques de Luanda, as pessoas têm medo, nos museques em Angola, as pessoas têm medo porque a polícia é agressiva, mas estão a retalhar quem? E soubemos que no nosso país tem sim senhor um número elevado de criminalidade, mas ali não é criminalidade, porque o que a irmã da malograda alega é que eles conhecem o senhor e eles já lhe ameaçavam, tá vendo? Então, ou queria o terreno das senhoras porque era uma coisa legal, ou é abuso de poder, ou também os polícias angolanos precisam de uma lição, porque eu já ouvi, se eu conheço de pessoas a dizer que na minha família também temos um lá na polícia, agora vamos sentir, quer dizer, entram na corporação para fazer isso, não estão ali para servir a nação e ajudar o cidadão. Quando é que o nosso polícia também, vamos tirar foto com o nosso polícia, estamos contentes, mano, não te atrevas a tocar no fardamento do polícia que ele abre uma granada aí para matar. Não, porque estás a ver que aqui tocaste num ponto interessante, porque mais um problema que nasce é que muita gente, porque aquilo que como é que essas pessoas entram na corporação? Nem todo aquele que a gente vê na polícia, ele entra na polícia por uma questão de vocação, porque é uma pessoa que quer ser o guardião da tranquilidade e da ordem. Muita gente vê a polícia como uma forma, como um emprego. Independentemente dele estar preparado, independentemente de ser vocação, independentemente de ser algo que ele gosta, ele está a ver aquilo como um emprego. E muitos entram das formas... E nessa questão de moralizar a sociedade, nós ouvimos discurso mesmo até do Panda, do antigo comandante do Panda e do Paulo da Almeida, a falarem que existe batatas podres dentro da polícia e muita gente que entrou ali por causa da cunha. Mas quem causou isso tudo no nosso país? Não podemos fugir. Quem governa Angola não é o PRS, não é o PDPANA, não é o Pajoca, não é o PADA, nem a casa. É o MPLA. Que essas situações todas, essas feridas todas que também que nós vivemos, é derivado ao MPLA. Por isso, a minha mensagem onde eu passo, eu só deixo uma coisa nos angolanos: próximas eleições não lhes votam mais. Não, e não só. Isso esses indivíduos. Não, mas nós vamos vendo outra situação que acontece. Por exemplo, estamos aqui a falar da polícia, esse comportamento da polícia. Por que a polícia angolana age dessa forma? Porque se tu fazes uma análise profunda do comportamento da polícia angolana, por que certas coisas acontecem, que durante muitos anos a polícia não era uma força de ordem e tranquilidade. Quer dizer, não eram garantes da ordem e da tranquilidade. A polícia foi sempre usada como uma força da manutenção, da proteção e manutenção do poder. Desde que um polícia mata alguém ou põe uma pessoa numa situação constrangedora, cuja desculpa é defender as tais elites. Quer dizer, a polícia durante muito tempo operou dessa forma, não para defender o cidadão, mas proteger. Por isso é que nós víamos, quando os revus iam para as ruas manifestar, a polícia, em vez de proteger, não, a polícia vinha por cima deles violentamente, porque, quer dizer, estão a pôr em perigo a manutenção do poder das elites. Mano, quando houve o fim da guerra em Angola em 1992, é preciso fazer aqui um recorte histórico para ir buscar bem onde é que começou essa má índole, quer dizer, onde se agudizou a má índole dentro da Polícia Nacional. Os que estavam na mata das fábulas, os que estavam na mata desmobilizaram, outros dia seguinte, eram fábula, dia seguinte apareceram com o fardamento da polícia. Muitos dos militares, das pessoas que estão ali na polícia, principalmente nos quadros, aqueles mais velhos que estão lá, eram militares, eram das fábulas. Com a desmobilização foram transferidos todos para... Quer dizer, sai da guerra sem antes passar por um processo de reabilitação mental e psicológica. Exatamente. Entra para a polícia. Para a polícia. Então, como consequência, criou-se uma cultura de que o polícia só está certo, todo cidadão está errado.
Tá vendo, mano? Já houve litígio em Angola em 92, naquela zona do Roque. Eu esqueci aquela esquadra, eu acho que deve ser 7ª esquadra. Quando você sai já dos combatentes, apanhas ali o São Paulo para entrar já para ir no Roque. Aquela esquadra próxima estava a passar uns jovens que eram fuzileiros navais. Estavam assim a tirar algumas comidas no povo, mas não fizeram nada. A polícia ali abriu fogo com força naqueles jovens e aquilo foi pior que o Holocausto, mano. Que todo indivíduo que tinha fardamento da polícia, eu vi homens andarem ali de cuecas e deitar o uniforme da polícia, porque houve a reação dos fuzileiros navais e aquilo se instalou um caos naquela zona do Roque. Aquilo foi em 1992. E eu estava num carro que aquele carro não era da polícia, aquele carro era da TGFA. Mas muita gente que estava ali na TGFA, ao lado do Atlântico, do Cine Atlântico, da Polícia de Guarnição e Fronteira, passaram para a polícia. Nós tivemos que descer no carro, entrar ali nos becos de Samzanga, becos que a gente não sabia, as tias nos esconder, porque quando veio o reforço dos fuzileiros, aquilo foi um caos. Então, esta polícia já tem esse respaldo histórico. Nosso povo já sofreu muito guerra. Depois da guerra tivemos o maior golpe que o povo angolano levou, que nunca mais vamos esquecer. O roubo que houve em Angola, a corrupção, a falta de pessoas com princípios, assim nos prosseguimos. Essa má índole toda não vai ajudar a sociedade para ir lá. Não vamos. Miúdos pequenos estão a ver já que a tia levou um tiro na cara, mesmo ele que for filho das famílias da elite, só de ver na televisão que outro menino como ele perdeu a mãe por causa disso. Não, mas afeta. Não queremos aqui generalizar, não vamos dizer que todos os polícias são violentos, que a polícia não tem prestado um trabalho de grande valor no que concerne a proteção da população, no que concerne trazer a ordem e a tranquilidade na população angolana, mas verdade seja dita, tem que ser dita, por serem atos decorrentes, por ser uma situação que vai acontecendo, quer dizer, dia atrás dia, que estamos sempre a ouvir relatos de pessoas que acabam por morrer às mãos dos polícias. Então, estes atos da polícia representam a polícia. Quando as pessoas começam a morrer às mãos da Polícia Nacional, quer dizer que é uma cultura de violência, uma cultura de morte que existe dentro da polícia e que a sociedade angolana, principalmente o governo, o Ministério do Interior, tem que procurar formas, 1001 formas de acabar com essa situação. Como Jeca dizia, nós os angolanos somos um povo sofredor. Foram 500 anos de colonização. 500 anos de colonização. Depois dos 500 anos de colonização foram 27 anos de guerra. 27 anos de guerra. Durante esses 27 anos de guerra, eu vou recuar. Durante os 500 anos de colonização, o sonho dos angolanos era a independência. Porque achávamos que com a independência viria a felicidade dos angolanos. Conseguimos a independência, veio a guerra. 27 anos de guerra. Durante esses 27 anos de guerra, o sonho dos angolanos passou a ser a paz. Porque esperava-se que com a paz, finalmente, a paz traria prosperidade, felicidade dos angolanos. Agora, não se aceita que depois de tantos anos de sofrimento, 500 anos de colonização, 27 anos de guerra, alcançamos a paz e os angolanos continuam a sonhar. Sim. Eu agora, nesse momento, não sei o que estamos... Agora estamos a sonhar para prosperidade, para acabar a pobreza. Estamos a sonhar viver numa Angola sem crise. É isso. Então, eu me pergunto, nós os angolanos vamos continuar a sonhar até quando? Quando é que o sonho dos angolanos de ver uma terra bonita, de ver as nossas vidas a prosperar, vai acontecer? Quando é que vai se tornar realidade? Exatamente. Quando é que vai se tornar realidade? Então, por isso é que a gente optou por falar seriamente sobre essa situação desta angolana que perdeu a vida. Mais uma angolana das muitas, e está a ser constante, quer dizer que a situação é grave. E tem que se procurar mesmo uma solução ao problema quanto antes. Gica, tu aqui falaste de uma situação muito importante, tocaste aqui num aspecto muito importante, bem digo, é o facto de darem, quer dizer, se nós tivermos que falar biblicamente, é aquilo que se diz, Deus é tão bom que não faz nada sem dar sinais. E esta revolta da população é um sinal que está a dar ao governo angolano, às autoridades angolanas, quer dizer que o povo está a chegar até o limite, a paciência do povo está a chegar até o limite. E quando a paciência do povo chega até o limite, é uma catástrofe, porque por mais força que a polícia tem, a força das armas nesse caso, não a força da polícia, não a força do exército,
que é mais poderosa do que a força de um povo unido, de um povo que esteja disposto a acabar com isso. Então são sinais que estão a ser dados. Gica, o que é que tu achas do facto do presidente João Lourenço até agora, não sei, se fez, eu ainda não vi, de não se pronunciar em relação a esta situação? Olha, mano, é assim, eu digo sempre para as pessoas que estão atentas na sociedade angolana, nós, se estamos a acompanhar, né, o que está-se a fazer na sociedade angolana, acredito que nós vivíamos numa sociedade em que acontecia coisas em Angola que, por exemplo, o ministro das Finanças ou da Saúde tinha que se pronunciar. Esses indivíduos não se pronunciavam. A polícia, agora que a polícia se tornou a instituição mais democrática e que mais fala em Angola. Não era assim. Então acho que no sentido de moralizar a sociedade, está-se a trazer um aval para que as pessoas sejam responsáveis e saem. Fulano é da defesa, o Ministério da Defesa que falou, é que fez, o ministro vai falar ou o comandante vai falar. É aí onde é que eu quero acreditar, que o presidente vai se pondo no seu lugar e vai dizendo que cada um tem o seu papel a fazer. Cada um ocupa a sua responsabilidade. A sua responsabilidade, porque democracia é assim. A democracia, as pessoas têm direito de opinião. Tem muita gente que não fica contente com o exercício que a gente faz por estarmos fora da Angola. Temos que calar a boca e só ouvir e opinar num canto. Foi isso que as opiniões dos outros nunca contribuiu demais e perdemos muita gente por causa disso. Então, eu acho que, para responder isso no mano, o presidente da República podia ter não se pronunciar, mas o porta-voz da presidência da República ou alguém, o ministro da comunicação, o vice-presidente quase que não se ouve falar nada dele. E só o comandante que está a falar, o ministro do interior não fala, porque estamos à espera do ministro da Justiça e dos direitos humanos, que até tem sido comunicativo e tem falado. Sim, mas numa situação como essa, a gente espera, porque está a ver, há pessoas que estão a ver esse caso de ânimo leve. Tá vendo, mano? Estão a ver esse caso de ânimo leve. Mas há coisas que você para e analisa. Porque o que acontece? Há quem está lá, está a dizer que não, nós estamos aqui, estamos habituados. Mas a gente também observa, temos a nossa observância, vamos falar com as nossas fontes e realmente, mano, isso é uma situação um quanto tanto preocupante. Que o presidente, se nós queremos animar, trazer Angola, até resgatar valores, está a entender? E nos nossos valores africanos, quando alguém morre, nós enterramos. Quando há uma situação constrangedora, nós sentamos e conversamos. Não, o presidente da República, como pai da nação, tinha que se pronunciar, nem que for de outros modos, porque o ministro do interior, ele nunca fala sobre essa situação. Não, eu sou daquelas pessoas que eu acho que o presidente, como tu disseste, não obstante ser uma situação que aconteceu entre polícias e populares, mas pondo em conta a repercussão que o mesmo teve, que a situação teve, né? O tumulto que houve, essa coisa toda, mas uma angolana jovem que perde a vida, deixa 3 filhos, a insatisfação do povo em relação a essa situação. Eu acho que o presidente João Lourenço tinha mesmo que se pronunciar muito mais do que está preocupado a dar entrevistas aos órgãos de informação estrangeiros. Eu acho que ele tinha que se pronunciar, porque às vezes aquilo que um líder diz, a chamada de atenção de um líder, vale muito mais às vezes do que uma lei, vale muito mais vezes do que um julgamento, porque já que se fala tanto da questão da moralização, nada melhor para moralizar a situação, a moralizar a sociedade, nada melhor do que moralizar a sociedade do que as palavras sábias daquele que está no topo. Nós temos famílias e há vezes que os nossos filhos fazem coisas erradas, que na maneira deles de ver está correto, na maneira dos amigos está correto, na maneira dos irmãos está correto, mas nós como pais, só uma palavra é capaz de fazer com que os nossos filhos reveem as suas ações e possam então mudar de forma positiva. Eu acho que o presidente João Lourenço, neste momento, tinha que se pronunciar, tinha que falar algo, tinha que dar, pelo menos, daria uma certa esperança. As pessoas, o ministro, sabe por que os pronunciamentos do comandante da polícia são bons, mas não tem, como se diz, letra morta, não tem quase valor nenhum. É vazio, não tem fundamento. Não tem essência, porque em primeiro lugar a confiança entre a população e a própria polícia está quebrada. Então todo e qualquer pronunciamento que o comandante da polícia possa fazer agora, as pessoas não vão levar aquilo como algo sério, as pessoas estão à espera de algo acima do ministro, do comandante da polícia, nesse caso que seja o presidente da República. Agora, outro aspecto, Gica, que eu aqui
que é muito importante também a gente aqui questionar as autoridades angolanas, a própria polícia, e eu até já falei um pouco disso. Eu me pergunto quais são os critérios que a Polícia Nacional usa para recrutar as pessoas que fazem parte da corporação. Porque pelo comportamento dos polícias angolanos, quer dizer que não há preparo nenhum, quer dizer, os polícias angolanos dão a entender que não passam por um processo de avaliação, não um estudo psicológico das pessoas. Qual é a capacidade desta pessoa de equilibrar, de ter um equilíbrio emocional e mental e emocional? Qual é o passado desta pessoa? Como é que ele reage em situações um tanto quanto complicadas? Porque o que está a saber é o seguinte: tu dás arma a um homem numa situação difícil, como ele não tem capacidade de equilibrar as suas emoções, a primeira coisa que ele faz, não tem preparação, é logo tirar a pistola, a arma e disparar. Depois, Gica, nós estamos a ver outra coisa também que é importante aqui frisar. Tu vês a polícia na rua com AK. Angola é um país militarizado, quer dizer, a morte em Angola cheira, quer dizer, a morte em Angola parece que é um demônio que está aí a circular. Tu, para além de ver os polícias armados, os próprios seguranças, as pessoas que são civis, as pessoas que ficam aí a guardar as lojas com armas grandes. Às vezes, eu, por exemplo, vi episódios em Angola que são tristes. Tu passas por frente de uma casa ou de uma loja, tem um segurança, a arma às vezes parece maior do que ele cansado, adormecido e com a arma aqui pendurada no ombro. Não devia ser autorizado. Vem alguém, tira lá a arma, está sabendo? Então, são situações... Fala-se muito de moralizar a sociedade, mas são esses os aspectos que tem que se começar a ver. Até que ponto é que vai se... Quem são as pessoas que entram na polícia? Quais são os critérios? O que está-se a fazer para alterar esse comportamento violento da polícia? Isso é que tem que se querer. Mas não se consegue fazer às vezes isso porque, por partes, para a elite que tem o poder, também lhes convém ter uma polícia como essa. Porque é uma polícia que ajuda a manutenção do poder através do medo. Incutir o medo na população, porque sei lá, nós estamos numa situação que... Não, é um cenário muito triste. Espero que se ultrapasse isso, né? E que nós estamos a falar em paz, em moralizar a situação, em resgates de valores. Espero que isso tudo esteja em conta e que daqui para frente não se repita mais esses erros, mas é triste. Não, e Gica, depois outro aspecto que se fala aqui, inicialmente dizia-se que ele era zungueiro. Que eu não sei se eu é que estou errado, mas do conhecimento que eu tenho em relação aos termos, porque o termo zungueira não apareceu agora. Eu quando vivia em Angola já se chamava zungueira, zungueira vem de zunga. Quem está a fazer essa diabolização de zungueira? O mano vê bem a informação que quer a TPIA e a TV Zimbo estão a meter, o que eles estão a falar, quando estão a se referir. Mais proteção. Nós temos que proteger a nossa instituição, mas temos que ver que essa instituição é feita de indivíduos, de cidadãos. Então, aconteceu isso com uma pessoa humana angolana e a polícia falou e vamos ter que escamotear os repórteres, o jornalista, aquele Mário Braz, estava ali a ter um debate, ele estava num debate que estava a falar para eleger a próxima pessoa da Ordem dos Advogados. E quando ele corta para passar a informação sobre esse tumulto, quer dizer, lhe custou muito como um jornalista, que é o homem que faz o exercício da verdade, em dizer que a polícia errou e fez uma coisa que não devia. Não, e depois, Chica, nesta onda do resgate de valores, não é? É isso. Começa essa operação. A polícia lançou-se agora, Operação Resgate. Operação Resgate. O que eu estou aqui a me referir do termo zungueira, porque o termo zungueira por si só apresenta uma certa dose de ilegalidade. Como quem diz, ela foi morta durante o exercício da zunga, que estava andando de um lado para o outro na zunga. E como há a Operação Resgate que não permite que as pessoas fiquem andando de um lado para o outro, então até certo ponto a usar, é aquela coisa da... esqueço uma palavra, não me vem agora na cabeça, mas quer dizer, manipular as palavras para que as mesmas manipulem a mente, a opinião das pessoas. Quando, na verdade, ela não é zungueira, porque o que eu saiba, zungueira é aquela pessoa que anda de um lado para o outro, anda pelas ruas a vender o seu produto. Quando é alguém que tem a sua pedra e o seu posto de venda, já não é zungueira, é quitandeira. Não sei se estás a ver isso. Sim. A zungueira, porque a própria reportagem que a gente aqui passou,
mostra o lugar onde ela sentava e depois o repórter no fim diz que elas tinham licença para vender aí. Da administração. A administração local. E pagavam os seus impostos. Pagavam impostos por vender. Então você não pode considerar aquela pessoa como uma zungueira, porque ela tem um posto de vendas fixo. Paga impostos. Afinal de contas, os vendedores estão autorizados pela administração do bairro Prenda a exercer o comércio neste local e pagam pelo lugar que ocupam. E assim tem acontecido até pelo menos a tragédia que levou a vida da jovem Juliana Cafrique. Mas por que se usa o termo zungueira? Porque zungueira é aquela pessoa que anda de um lado para o outro, tem operação resgate. Agora, mano, me dizem uma coisa. A família sabemos que é uma família que tem muitas dificuldades. E eu acredito que antes do governador de Luanda e mais outras pessoas irem lá no sítio do óbito, nós somos angolanos e sabemos como é que o óbito é. Ao meio do dia desta quinta-feira, uma delegação governativa deslocou-se à casa da falecida. Os familiares dizem que os visitantes vieram de mãos vazias. Não tem algo que nos garanta que nesse momento não temos nada. Não temos nada. E já para já, nós já gastamos muito, gastamos tanto. Não sei como é que vai ser a questão de reembolso. Esses indivíduos podiam passar ali numa loja ou numa coisa e para levar alguma coisa para o óbito. Não é porque não é uma questão, é a nossa maneira de ser. Porque vocês tiraram a vida dos pobres, não é para fechar a boca com coisa. Sim, na nossa tradição não se vai no óbito de o quê? De mão vazia. Agora, quer dizer, chegou ali o Luther Rascova e coisa. E quando uma pessoa fala isso, sabe o que vão dizer? Esse tem inveja do governador de Luanda, tem inveja de quem? Eu acho que os políticos, os governantes angolanos têm que fazer assim, cada angolano que morre é um óbito para ele, como se fosse a família dele. Só assim é que esses indivíduos podiam ver que é importante se velar pela vida do cidadão. Usar mesmo a palavra que já foi dito anteriormente, ajudar e também servir o cidadão de uma forma mais decente. Agora sempre e agora, Jeca, o que é que achas que para mim é uma palhaçada? O que é que achas do fato de a polícia oferecer um emprego no viúvo? Quer dizer, vão lhe incorporar na polícia. Ele cuidado com aquele emprego que lhe deram. Eu não sei. Porque, mano, o emprego é aquilo que se diz. Olha, uma vez, mano, estava a falar com alguém que a irmã e o irmão morreram naquela situação que houve na Cidadela, uma vigília que a Igreja Universal realizou. E então ele disse que os irmãos, é um casal de jovens que ficaram com 4 sobrinhos. Os irmãos eram 100% da igreja e morreram naquela situação e deixaram os sobrinhos, tá vendo, mano? Aqueles órfãos, eles a falarem comigo, mano Gica, a situação desses miúdos, todos os dias estes miúdos vivem um milagre na vida deles, no ponto de vista de que se aparecer uma coisa para comer, eles vão comer. O que eles tinham já não têm. Tá vendo? Eu acho que devíamos estar preocupados em garantir o futuro da criança. Aquele pai não é só trabalho, vocês têm que compensar pela vida que tiraram. Sim, tem que haver indemnização. Agora pegar aqui, porque isso é tudo paliativo. Eles vão chegar, por exemplo, como é feito, vão chegar aí, vão atirar aí umas caixas de gasosa, água, vão comprar o caixão, mas isso não é nada para... E depois essa família, se continuarem a pressionar muito no caso, vai haver retaliação, vão ser ameaçadas e ninguém fala nesse caso. A cultura do abafo caso não vai passar do dia para não é 15 meses de governação do João Lourenço que as coisas vão mudar em Angola. Não. O MPLA trouxe aí várias culturas crônicas e que precisamos de confrontá-las diretamente para dar um passo. E Gica, depois pondo em conta o nível de pobreza dessa família e a senhora quer o sustento, não é? Ele quer o sustento. Se não se garantir o futuro desses miúdos, fala-se muito da questão dos milhantes, que a Luanda está invadida por criminosos, os criminosos que estão a tomar conta da cidade. Então aquilo que se diz, você não pode falar de um problema sem ver a causa deste problema, tem que se estudar a ciência de causa e efeito. Esses miúdos que agora ficaram sem mãe, que é o sustento deles, se as autoridades angolanas não velarem pelo o futuro desses miúdos, são potenciais futuros delinquentes. Porque vão ser empurrados, mano. Mas vão ser mortos um dia sem as pessoas pararem para ver a raiz do problema. Por que esses miúdos tornaram-se delinquentes? Não é vir oferecer, vão lhe oferecer um trabalho na polícia como o quê?
Quem vai cuidar dos miúdos? Ele vai ficar aí a trabalhar 8 horas por dia. Quem vai cuidar dos filhos? A mais pequena tem 6 meses. Não, o que vocês têm que fazer é compensar, indemnizar. É claro que não vai se dar de volta a vida dela, sim, mas tem que indemnizar a família. Sim, e a família tem que olhar. Nós estamos nessa situação agora porque houve negligência da parte de uma instituição muito forte da nossa sociedade, no ponto de vista de que cometeram esse erro e agora então é importante compensar a família. Eu não sei, o que tu achas? O que tu achas muito dessas situações que vão acontecendo é da tal operação resgate? Os polícias aproveitam. Não, mas até antes de falar da questão do resgate, a peça, não é? A peça que a TV Zimbo produziu, mostra que eu acredito que foi um vandalismo por parte da polícia. Porque, em primeiro lugar, porque a polícia mata, né? Vem no recinto, não se diz, até agora, se tu vês bem de todas as reportagens que estão a ser passadas pelos órgãos de informação mainstream, os órgãos principais, os órgãos de comunicação massiva, nesse caso a TPE, a TV Zimbo, a Rádio Nacional de Angola, ainda não ouvi, pode ser que seja o caso, que eles deram uma explicação, mas eu ainda não vi uma explicação palpável, credível, do porquê que a polícia foi ter com essa senhora em primeiro lugar. Ainda não se disse isso. Porque se for para receber os produtos dela ou para agiram com base naquilo que são os princípios ou nas exigências da Operação Resgate, não colhe, porque ela tem um sítio fixo, é uma praça onde as senhoras aí que vendem aí têm a autorização das autoridades, não é? Sim. Não se diz até agora, mas agora o caso que mais me choca e mostra também o espírito de bandidagem de certos polícias é o facto dele matar, disparar contra a senhora e depois porem-se em fuga, porque a irmã na peça diz que assim que ele dispara contra a irmã, quer dizer, eles chegam, recebem os produtos da senhora e a senhora, naquela de resistir, ele tira a pistola e a pistola ou a arma, não sei que tipo de arma, a pistola não deixa de ser arma, não sei qual foi o tipo de arma que ele usou contra ela, e põe-se em fuga. Foi daí que ela diz, que a irmã diz que eu fui agarrar ela, fui agarrar ela, tu não vais a sítio nenhum porque tu mataste a minha irmã. Mas esse não é um caso novo que eles dizem aí na peça. Não, eles dizem que não, tem aí outra, na peça também tem uma senhora que diz que quando eles saíram da carrinha, o próprio polícia que acabou com a vida da Juliana já dizia que hoje vou matar alguém. Agora, como é que o comandante Paulo da Almeida estava a dizer que não, as pessoas não estão confortáveis com a polícia, comandante? Seu comandante, não me vem aqui com essa história, mano. Mas o que tu achas dessa porque muito dessas, quer dizer, a polícia sempre matou, né? Houve sempre situações dessas, mas parece que agora começam a se agravar mais os casos, quer dizer, começa-se a aumentar o número de pessoas que perdem a vida nas mãos da polícia desde que se implementou essa situação resgate, essa tal operação resgate. Não sei se, o que tu achas dessa operação resgate? Epá, mano, eles têm que rever essa operação resgate. Porque se está a funcionar contraprodutivo aos cidadãos, eles têm que rever, fazer um recuo e rever se realmente é a melhor forma de atuar ou não. Tá vendo, mano? Mas querem resgatar mais o que então? Resgatar o que nunca tiveram? Por exemplo, eu ouço muita gente a dizer, ai, resgate de valor. Qual valor? Qual valor? Isso, matar uma mulher assim, daqui a alguns anos vamos vir dizer que tínhamos uma polícia que tinha um grande valor. Os turistas que eles querem que vão lá em Angola estão com medo. Estão com medo. E atenção, não estamos a dizer e nem queremos dizer que em Angola é a única parte do mundo onde é que a polícia comete violência. Nós todos assistimos em toda a parte do mundo, quer aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, a barbaridade com que a polícia faz. Mas estamos aqui a abordar em primeira mão o nosso caso, porque a outra mídia, os fazedores de opinião nos outros países falam disso à vontade, não podemos esconder. Porque se realmente queremos ter uma polícia boa e atuar minimamente bem, temos que ser capazes de lhes dizer, essa operação não está com nada, só está nos trazendo mais azar. Não, e depois, uma coisa que eu, por exemplo, que eu condeno desta Operação Resgate, a Operação Resgate vem de uma forma, tu não podes também, Jeca, tu não podes, como autoridade, como Estado, nesse caso, você não pode vir implementar implementar um programa, um mecanismo na sociedade, sem primeiro você aferir primeiro as causas, o que faz com que as pessoas estejam na zunga, o que faz com que essas mães
com os filhos nas costas ou sem os filhos nas costas, que vão para a rua vender o seu... quer dizer, se você sabe que é desta forma que essas senhoras, essas mulheres conseguem ter o alimento, o pão para os seus filhos, você, antes de proibir delas praticarem esta ação da busca do pão, você tem que ter algo para substituir. Tu não podes tirar o que elas têm, que é o único que elas têm, sem você primeiro criar as condições para que elas possam viver de uma outra forma e que não lhes falte o pão. Há um exemplo que eu dou muito nesse tipo de situações, e isso foi numa palestra que eu tive de um senhor que eu gosto muito, um colega meu, quer dizer, colega que trabalhamos na mesma instituição. Ele diz uma coisa assim parecida. Ele diz: se tu, por exemplo, vês um cão com um osso na boca, um osso cansado, mas ele está aflito com aquele osso, e tu chegares, tu sabes que aquele osso vai fazer mal ao cão, mas para o cão este osso é o único que ele tem. Tu não podes chegar no cão e lhe arrancar aquele osso. Não, o cão vai se revoltar contra ti, porque é o único que ele tem. Mas se tu chegares com um pedaço de carne bem suculento e atirares para o cão, ele de forma livre vai deixar cair o osso e vai parar o pedaço de carne que você lhe apresentou. É exatamente a mesma coisa, porque quando você diz às pessoas deixem de zungar, mas você sabe de antemão que é através da zunga que elas sustentam as suas famílias, o que é que você tem para repor? O que é que vai substituir a zunga? Por quê? Então vai haver sempre conflito, porque uma mãe, a prioridade de uma mãe, nós temos esposas, temos mães, a prioridade de uma mãe é sustentar os seus filhos. E, mano, muita gente que está a desprezar a profissão dessas senhoras zungueiras. Tem muita gente que hoje tem estudo, eu conhecido na sociedade. Na era colonial mesmo, já desde a era colonial, são filhos, netos de quitandeira, de pessoas que vendiam na praça. É uma atividade que as pessoas foram fazendo. Isso é o grande problema, é que nós os angolanos temos um problema sério de amnésia. Nós não temos memória histórica. Eu vou dar um exemplo, e tu disseste aqui, no tempo colonial, pode sair dizer que 90% ou mesmo 95% das mulheres angolanas eram todas quitandeiras. A minha bisavó, que ajudava também no sustento da família, a Palácio de Anzoá. A Palácio de Anzoá vendia na ilha, depois passou a vender no mercado de São Paulo. A minha mãe, houve uma altura que nós estávamos a vender, nós vivemos no Ambo durante muito tempo. Enquanto o meu pai, e são dos momentos mais bonitos da minha infância, dos momentos que mais me marcaram, enquanto meu pai na altura trabalhava nos Correios, enquanto meu pai ia para o trabalho, trabalhar nos Correios, a minha mãe saía sempre, comigo e o outro meu irmão marido, com uma banheira na cabeça, e íamos para uma praça no Ambo, a Praça das Cacilhas. O primeiro televisor que a minha família teve, quando digo a minha família, meus irmãos, a minha família de casa, os meus pais, o primeiro televisor que nós tivemos na nossa casa foi fruto da venda que a minha mãe fazia na Praça das Cacilhas, no Ambo. Então, você para ver um angolano hoje, que é para as pessoas estarem a tratar as zungueiras como se fossem aliens, como pessoas de um outro planeta. Não, as zungueiras faz parte da vida dos angolanos. Não há angolano que vai me dizer que não tem uma tia, uma irmã, uma prima que não passou pela zunga. E quando chegamos depois da década de 80, veio então a praça que mais afirmou essas mulheres, não é o rock, a tal praça Ajuda Marido. Estava já o nome da praça. Termo é tudo. É o termo Ajuda Marido. Mãe dele saiu do Ajuda Marido, lhe vendeu comida, coisa, hoje está aí dar tiro na cara do... Não. Nós, na nossa sociedade, se queremos resgatar valor, é que eu digo nas pessoas, não, vocês não podem falar, não. Recua só um pouco atrás. Mas recua mesmo um pouco atrás para analisarmos que nós estamos a nos fazer mal a nós próprios. O próprio Tuga que queremos desagradar, e estou a chamar aqui o Tuga, é o exemplo que se dá na sociedade, estão a mirar. Esses estão assim, nós demos por eles estão já a tirar queima-roupa. Eles estão a ver que aí há muita violência. Não, isso, Gica, isso infelizmente nos enfraquece como povo. Nos enfraquece, por isso é que na nossa terra nós vemos como é que os estrangeiros chegam naquela terra e em pouco tempo eles tomam conta da situação, porque eles sabem que é um povo, em primeiro lugar, que é um povo que não se ama, é um povo que se detesta, é um povo que se odeia, é um povo que carece do espírito de solidariedade. Então nós estamos vulneráveis, quer dizer, somos presa fácil dos estrangeiros. O estrangeiro vai lá, usa, quer dizer, introduz cocaína,
prostitui as miúdas lá da terra, porque eles sabem que o povo em si é um povo despassarado, as autoridades não respeitam o povo, o que depois faz com que o povo também não se respeite entre eles. É um povo que vive 24 sobre 24 horas em subsaltos. E outra coisa que eu quero aqui dizer, é que é muito importante que as autoridades angolanas, se quer se moralizar a sociedade, se nós queremos ser uma Angola melhor, tem que se ver a forma como, quer dizer, tem que se ver muito pelo estado emocional e mental das famílias angolanas, porque as sociedades são feitas por famílias. É aquilo que se diz, como é? Famílias fortes criam grandes tribos, tribos fortes criam grandes reinados e reinados grandes criam grandes impérios. Essas sociedades que a malta está aqui a viver, que hoje a gente admira, aplaude, são feitas por famílias, de famílias fortes é que vieram aquilo que são essas sociedades. Nós estamos a quebrar as famílias, estamos a nos enfraquecer enquanto povo, porque para a fortaleza de um povo não está no investimento que vem de fora, não está nos diplomas que a gente vai adquirindo, são bons, mas a fortaleza de um povo está na capacidade de amar. Há uma dialética muito forte entre o amor e o conhecimento, que eu acho que é isso que eu queria me referir em relação ao presidente João Lourenço, e não só. É importante que as pessoas, que os nossos líderes, para poderem encontrar respostas aos muitos problemas que a sociedade angolana enfrenta, que o povo angolano enfrenta, é importante que se conheça o povo. Sim. Como dizia, há uma dialética muito forte entre o amor e o conhecimento. Quanto mais te conheço, mais te amo. E quanto mais te amo, melhor te conheço. É importante que, e há tempos aquele deputado Makuta, quando falou da questão dos deputados, o presidente, não, em vez, quando vão nas províncias, em vez de ficarem simplesmente na sede das províncias, irem mesmo lá nas aldeias, é importante que vão ter com as populações mais carenciadas, que são a maioria do povo. Exato. Vão ter com as pessoas, vão conhecer a fundo o que é que essas pessoas, conhecendo as pessoas, é que vocês vão conseguir produzir amor às pessoas. Você não pode dar solução a uma pessoa que você não conhece, você não pode dar solução a um problema que você não conhece. E o que se vê em Angola, Jeca, é que os nossos líderes não conhecem a população, não conhecem os verdadeiros problemas que o povo angolano passa. Yeah. Quer dizer, cada um fica no seu gabinete a passar ordens, a implementar políticas, mas aquilo que é necessário para que se possa conhecer, para que se possa resolver os problemas da população, que é conhecer os seus problemas, não se faz. Por isso é que nós temos uma polícia que quando chega mata, porque o comandante que mandou a polícia ir lá atuar contra as vendedoras não se deu o trabalho de no seu gabinete procurar entender o porquê que as pessoas estão aí a vender.